Coloca a mão no teu coração, segura forte o teu coração aí. Está batendo o coração, sim ou não? Então você está vivo, amém? E é a graça de Deus que faz você e eu estarmos vivos, amém? É a graça de Deus que nos desperta nessa noite para uma experiência de graça e de amor, amém? É o Espírito Santo de Deus que queima forte no teu coração, que incendeia a tua alma e que nessa noite quer trazer restauração, cura, libertação para a sua vida. Eu quero profetizar já nesse início de pregação uma unção poderosa do Espírito Santo a curar as suas feridas, a te libertar e a restaurar a sua vida. Você não sairá daqui da mesma forma que entrou. O Espírito Santo de Deus está sendo derramado com poder essa noite sobre nós. Esta pregação, em nome de Jesus, será uma resposta para a tua vida, será a mão poderosa de Deus a restaurar todo o seu viver, a curar as feridas do seu coração, a avivar a sua alma, meu irmão, minha irmã. O Senhor quer te dar a graça, o Senhor quer preencher o vazio do teu coração, o Senhor quer derramar o seu fogo de amor. Essa noite somos chamados a viver um novo Pentecostes, não só em palavras, mas vivenciar o Evangelho, o derramamento do Espírito Santo em nossos corações. Só depende de mim e de você tomar posse dessa unção e deixar o Espírito Santo agir com liberdade em nossas vidas. Quem quer tomar posse, quem já está tomando posse, dá um glória a Deus. Está fraco. Amém. Tenha certeza, pode sentar, fique à vontade, abra teu coração para essa experiência, porque Deus quer derramar muita graça, muita unção. Eu digo muita unção mesmo, porque quem conhece meu ministério, tem vários irmãos aqui conhecidos, alguns que vieram comigo depois que eu disse que iria pregar, sabe que o meu ministério é a restauração, é cura, libertação pela graça e o poder do Espírito Santo e pela poderosa intercessão de Nossa Senhora. Então eu creio que milagres, prodígios vão acontecer, curas físicas, cura espiritual, restauração no nome de Jesus. Eu vim em nome de Jesus e é pelo poder do nome de Jesus que a graça vai acontecer, porque Deus está sedento em realizar graças no nosso meio. Deus está sedento em curar os nossos corações. Deus está sedento em realizar maravilhas em nosso meio, amém? E um tema maravilhoso que eu gosto muito de pregar é vida de oração. Como é importante para nós esse tema. Mas antes de começar essa pregação, quero me apresentar. Meu nome é João Paulo, sou da paróquia Rainha da Paz, lá do Capão Redondo. Eu sou do Capão Redondo, mas moro aqui no Tapuão. Moro no Jardim Trianon, aqui próximo, não é muito longe. Mas como eu morava lá no Capão Redondo, morei 10 anos lá, então eu iniciei um grupo de oração, a qual estou coordenador desse grupo. É um grupo missionário, onde o Senhor tem nos levado a pregar o Evangelho em vários lugares, testemunhar o seu amor, fazer o Evangelho acontecer. Tenho 40 anos, já estou na caminhada mais ou menos aí uns 20 anos, aonde o Senhor restaurou a minha vida, me tirou do espiritismo, me tirou da vida mundana de pecado e me trouxe para uma experiência de amor. E eu nunca mais deixei essa experiência de amor. Por isso que eu acho, ou melhor, eu tenho certeza que esse tema é um tema essencial para a vida de todos nós cristãos. Todos nós católicos precisamos entender e mergulhar na nossa vida de oração. A igreja nos ensina que todos nós somos chamados, em grau maior ou menor, a sermos santos. Ninguém está livre de ser santo. Olha para o seu irmão que está do lado e fala para ele assim: você foi chamado a ser santo. Então toma posse desse chamado. Olha que maravilha, meus irmãos. Há um grau maior daqueles santos como Santa Teresinha, Padre Pio,
Santo Antônio de Pádua, Santa Teresa d'Ávila, que foi um grau maior, mas nós somos chamados em um grau menor a sermos santos, a viver uma vida de santidade. Hebreus 12,14 vai dizer: procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, a qual ninguém pode ver a Deus. Sem a paz e a santidade, ninguém, sem exceção, ninguém pode ver a Deus. Então é um chamado, é a nossa vocação, é a santidade. Para viver uma vida de santidade é necessário uma vida de oração. Este é o caminho, e é isso que vamos trabalhar nessa pregação. Vamos mergulhar, porque nós como católicos somos chamados a amadurecer espiritualmente. Eu não sei se você já ouviu essa palavra, mas eu costumo pregar muito sobre a maturidade espiritual. É um cristão que iniciou a sua caminhada, que teve o seu encontro pessoal com Deus e é chamado a perseverar até o fim da sua vida, até o seu último suspiro, para um dia estar na glória com Deus. Alguém quer ir no céu aqui? Levanta a mão. Fala, irmão, eu quero. Isso! Ânimo, o Espírito Santo nos dá ânimo, nos dá sede das coisas do alto. Colossenses capítulo 3 vai dizer: buscai as coisas do alto. Então é a sede que Deus desperta nos nossos corações, de estar próximos de Deus, de buscar a graça de Deus, de estar na presença do Senhor a todo momento. E a igreja nos ensina através dos seus santos que devemos ter a eternidade na nossa mente, o mundo debaixo dos nossos pés e Deus em nossos corações. Eternidade na mente. Por que eternidade na mente? Buscar sempre o desejo do céu, saber que estamos de passagem nessa terra e que o céu é o nosso lugar, somos estrangeiros aqui nessa terra. Santa Teresinha dizia que é um brevíssimo segundo desse tempo aqui na terra. Passa rápido, vai passar rápido, e a eternidade nos espera, a eternidade com Deus. Então, eternidade na nossa mente. O Bento XVI dizia que o maior bem que temos nessa terra não é a nossa vida, mas a vida eterna. Então, eternidade na mente. O mundo sempre debaixo dos nossos pés. O mundo, as coisas do mundo, os prazeres têm que estar sempre debaixo dos nossos pés. Não pode nos dominar. Precisamos sempre estar em Deus para que o mundo esteja debaixo dos nossos pés. E claro, Deus em nosso coração. Quando Deus habita o coração do homem, Ele transforma. Há aquela restauração, a mudança de vida, a conversão, o encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus no coração do homem, é o amor que está no coração do homem, que manda no coração do homem. Gosto de falar muito disso, meus irmãos. Como definir o amor? O amor é essa graça, é a manifestação de Deus, do Espírito Santo que manda em nossos corações, nos impulsionando a buscar as coisas do alto. Tudo isso é vivido por uma vida de oração. Quem não tem vida de oração não consegue enxergar, está cego espiritualmente, não consegue entender os propósitos e a vontade do Senhor. E é isso que vamos mergulhar, vamos entender nessa noite. O tema então é vida de oração. É um chamado a cada um de nós a viver essa experiência, a ter esse processo de crescimento. Santa Teresa d'Ávila falava das moradas, castelo interior, as moradas, os degraus que vamos subindo até chegar à sétima morada. É o processo do cristão na sua vida de oração, na sua vida de santidade, de renúncia, de perseverança, para se chegar ao coração de Deus. Pega comigo a sua palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 seguintes. Carta do apóstolo Paulo à comunidade tessalônica, capítulo 5, versículo 16 seguintes.
vamos entender o que o apóstolo Paulo, já direcionando essa palavra à comunidade tessalônica e direcionando para nós nessa noite, essa palavra poderosa. Vai dizer o seguinte, versículo 16: vivei sempre contentes, orai sem cessar, em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extigais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. Palavra do Senhor. Olha que palavra poderosa do apóstolo Paulo aos nossos corações, uma palavra viva que queime em nossos corações. O apóstolo Paulo falando dessas verdades da nossa vida de oração, dizendo: vivei sempre contentes. Uma pessoa que busca uma vida de oração, que busca estar na presença de Deus, ela se alegra, ela se fortalece no amor de Deus, ela está sempre buscando, está cheio do Espírito Santo de Deus. Então a alegria toma conta do coração dela. Não é as dificuldades, as provações, as situações que ela tem vivido que tira essa alegria, porque não é o mundo que nos dá alegria, não são pessoas que nos dão alegria, é o próprio Jesus com o Espírito Santo que é derramado sobre nós, que preenche o vazio no nosso coração, que dá sentido à nossa vida. E aí acontece então uma vida de oração, quando entendemos que é necessário viver sempre contentes. Não é ser um bobo alegre, ficar rindo de tudo, não, é a alma em júbilo, é a alma feliz, meus irmãos, é a alegria de poder fazer a vontade de Deus, de estar na presença do Senhor. E São Paulo ele continua no versículo 17: orai sem cessar. Orai sempre, a todo momento, a todo instante, orai sem cessar. A vida de oração, o apóstolo Paulo está nos ensinando com essa palavra, orai sem cessar, que é necessário estar em oração a todo momento. Tudo que fazemos precisa ser uma oração agradável ao Senhor, de louvor ao Senhor. Tudo, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, desde o nosso lar, precisa ser uma vida de oração, uma oração a Deus, um louvor ao Senhor. Mas João Paulo, eu passo dificuldades, tem aquelas situações difíceis da minha vida. Quando você luta contra os seus desejos, contra as irritações, as angústias, contra a situação que quer te tirar a tua paz, é a sua oração a Deus. Toda vez que você diz sim ao Senhor e luta para viver a graça de Deus, para estar na presença de Deus, se torna uma oração. Orai sem cessar. É importante o nosso testemunho. Por que devemos dar esse testemunho? Através da nossa vida de oração. Porque, primeiramente, que agrada o coração de Deus. Em segundo, que santifica a nossa alma. Cada provação, cada dificuldade que você torna aquela dificuldade em graça, converte o seu sofrimento em graça, se torna uma oração agradável ao Senhor. E você vai se santificando, você vai crescendo na graça do Senhor. Quando Santo Antão, ele estava combatendo, estava guerreando com Satanás, o demônio veio para cima dele, e ele pedindo, clamando por Jesus, a sua misericórdia, clamando pelo Senhor, e ele conseguiu vencer aquela luta com o demônio. Mas ele ficou preocupado, desesperado. Aonde estava Jesus? Jesus sempre estava do lado dele, ajudando ele a combater. E Jesus se fez ausente por um momento na vida de Santo Antão. E Santo Antão, quando viu Jesus novamente, Jesus se fez visível para Santo Antão. Ele perguntou: Jesus, por que o Senhor me abandonou?
Jesus falou: eu não te abandonei, estava com você a todo tempo. É porque eu queria te ver lutar. Jesus, Ele quer nos ver lutar através da nossa vida de oração, através dessa experiência de se entregar, de se abandonar no seu amor. Para ficarmos de pé, fortes, equilibrados, como bons cristãos, é necessário ter uma vida de oração. Jesus é aquele que nos ensina a orar. Em Mateus 26:41, Jesus vai dizer o seguinte: o espírito é forte, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não caís, não entreis em tentação. É necessário estarmos combatendo o bom combate, como dizia o apóstolo Paulo. A oração nos deixa pronto para a batalha. A oração nos fortalece, nos deixa íntimos da graça de Deus para poder discernir a vontade do Senhor, discernir o que está acontecendo em nossas vidas. Diante das suas lutas, você tem pedido sabedoria para Deus? Você tem pedido forças quando você está passando por uma tribulação? Você se entrega ao seu desânimo, ao desespero, ou você clama pelo Senhor? Ou você entra nesse mistério da vida de oração, quer clamar o poder de Deus, quer viver o Pentecoste na sua alma? É necessário, meus irmãos, é necessário vivenciar essa experiência de orar sempre, de deixar o Espírito Santo nos conduzir. É interessante porque eu coloquei isso no meu coração: Senhor, quando eu estiver desesperado, quando eu estiver sofrendo, eu preciso orar, eu preciso me colocar na tua presença. Parece que tudo acontece, meus irmãos, e é isso que acontece no mundo espiritual. Satanás, ele se levanta para que você não ore, porque ele sabe que uma pessoa que ora está perdida para ele. Quando você está passando por uma tribulação, por uma dificuldade, se você entra em oração, você vence, você se fortalece diante daquela batalha. Olha o que São João Crisóstomo vai dizer: o homem mais poderoso é o que reza, porque se faz participante do poder de Deus. Olha isso, entramos no mundo espiritual através da oração. Os santos da igreja diziam que a oração é a elevação da alma a Deus. É a única forma de falar com Deus, é através da oração. Por isso é tão importante para nós, porque nos leva a ter intimidade com o Senhor, nos leva a renunciar às coisas do mundo e se aproximar da graça do Senhor. A vida de oração constante nos leva a amadurecer. Mas João Paulo, o que é uma vida de oração constante? Cada um tem uma forma de orar, cada um tem uma docilidade com o Espírito Santo. Tem pessoas que conseguem fazer um clamor no seu quarto. Tem pessoas que diante do Santíssimo conseguem ir na semana, no final de semana, é claro, a Santa Missa, mas conseguem ir na semana, na Santa Missa, adorar Jesus Eucarístico, porque se sente fortalecido. Eu, na minha caminhada de mais de 20 anos, sem dúvidas, a experiência que eu vivo de adoração é o que fortalece a minha vida de oração. É sempre diante de Jesus Eucarístico. É onde eu busco força, é onde eu bebo da água viva do Espírito Santo. Nossa Senhora de Fátima, ela nos pediu o Santo Terço. Nossa Senhora de Luz de Glória pediu o Santo Rosário. Por quê? Porque São Domingos Gusmão, quando teve a sua experiência com a Virgem Maria disse a São Domingos: você sabe qual arma a Santíssima Trindade quer usar para salvar a humanidade? E ele respondeu: sim, ó Virgem Maria. Nossa Senhora estava diante dele: é o saltério angélico, respondeu São Domingos. E Nossa Senhora disse: é isso mesmo. E disse para ele: vai pregar sobre o rosário, vai pregar sobre essa poderosa oração. Então somos chamados, meus irmãos, a combater através do Santo Terço, do Santo Rosário.
quer graça na sua vida, quer uma vida de oração constante, é através de Nossa Senhora, é através do Santo Terço, é através do Santo Rosário. Nossa Senhora nos leva a ter uma vida de santidade, a perseverar na graça de Deus. É através de Nossa Senhora que os santos se tornaram grandes homens, venceram nas suas lutas e tiveram uma vida de oração constante. Mateus capítulo 7, versículo 7 vai dizer: pedi e vos será dado. Isso é uma promessa do Senhor para nós. Pedi e vos será dado. Esquecemos da palavra do Senhor quando estamos nas nossas lutas e dificuldades. Esquecemos de pedir ao Senhor. O Senhor nos ensina a clamar através da nossa vida de oração. Por isso que é necessária a nossa perseverança, porque você só vai entender isso quando você passar pelas dificuldades, vencer as suas provações e amadurecendo na sua fé. Aí você vai ter o discernimento de usar as armas certas, de combater o bom combate, de buscar a Deus com constância. A nossa vida de oração nos traz para o mistério da Santa Missa. Como eu dizia, aquele que pode ir na semana, vá, comungue do corpo de Cristo, adore o Senhor, porque não há mais oração, maior oração do que estar diante de Jesus e comungar do seu corpo. Os santos nos ensinam claramente essa vida de adoração. E é assim que vamos crescendo, é assim que vamos nos fortalecendo na graça do Senhor, e é assim que vamos adquirindo a maturidade espiritual na nossa vida de oração. Para você ver como é forte a maturidade espiritual na vida de oração de cada um de nós. Um monge estava na sua cela em oração. Ele era enclausurado. Aqueles monges como os carmelitas, outras ordens, que eu tenho uma amiga que ela tem essa vocação, ela escolheu ficar enclausurada, ela fica dentro de uma cela fechada, por amor a Jesus ela fica em oração. É a oração dos monges, é a oração desses homens e mulheres que sustentam a igreja, é a oração desses homens e mulheres que sustentam a igreja nos tempos difíceis. E ela é assim também. E esse monge não era diferente. Esse monge vivia a sua vida de oração constante, uma maturidade pelo sofrimento, porque adquire essa maturidade quem sofre pelo nome de Jesus, quem persevera diante das lutas. E ele estava lá na sua oração. No inferno havia uma reunião e o nome desse monge estava no inferno. Vamos derrubar esse monge. Era a reunião no inferno. E os demônios diziam, os mais fortes: mas nós tentamos tudo contra esse monge. Tentamos contra o pecado da sexualidade, pelo desânimo, pela preguiça. E ele não cai, ele não desiste. Ele volta para Jesus. E um dos demônios mais fortes do inferno disse assim: vocês não sabem como derrubar esse monge, mas eu sei. Eu já derrubei tantos pela falta de oração, também derrubarei ele. E foi confiante esse demônio. O monge estava na sua cela, trancada, e de repente ele sente uma pessoa do seu lado. Ele estava em oração. E de repente ele escuta uma voz dizendo: abra os seus olhos para me ver. Ele discerniu: estou numa cela, trancado. Para uma pessoa entrar nessa cela, ela tem que abrir a grade. E ninguém abriu a grade. Só pode ser espiritual, o discernimento dele. Abra os olhos para me ver. Olha a
cara de pau do demônio. O demônio apareceu para aquele monge na imagem de nosso Senhor Jesus Cristo e disse para ele: abra os olhos para me ver. Olha o nível da tentação desse monge. E o monge, de olhos fechados, respondeu para aquela voz sussurrando no seu ouvido, a voz aparentemente doce. Os santos diziam: cuidado com a sentinela do inimigo e do demônio, que ele tenta te seduzir. E ele, sem olhar para a pessoa do seu lado, diz: não pretendo ver o meu Senhor em vida. E ali o demônio sumiu. Ele venceu aquela tentação. O demônio queria que ele a adorasse, achando que era Jesus. O que aconteceria se fosse comigo e com você? Você teria um discernimento para saber se era Jesus ou não? É a nossa vida de oração. É o Senhor que nos dá essa clareza e esse entendimento. Catecismo da Igreja, no parágrafo 2558, vai dizer: a oração é um mistério admirável da nossa fé. Este mistério exige, portanto, que os fiéis nele creiam e o celebrem, e dele vivam numa relação viva e pessoal com Deus vivo e verdadeiro. Esta relação é a oração. Como é importante para nós, meus irmãos, essa experiência de reconhecer o Senhor, de estar com Jesus no nosso dia a dia, de reconhecer Jesus no nosso próximo, de amar o nosso próximo, de deixar o Senhor agir através das nossas vidas. A nossa vida de oração tem que nos levar a evangelizar. A nossa vida de oração tem que nos levar a uma intimidade maior com o Senhor. Precisamos ter uma sede da graça de Deus. Precisamos ter uma sede da experiência do amor do Senhor, de ser curados, de ser libertos pela graça do Senhor. Precisamos nos dedicar mais a uma vida de jejum, a uma vida de adoração, a uma vida de terço, de rosário, para que possamos ter essa intimidade com o Senhor e a graça de Deus vai acontecer em nossas vidas. Um grande teólogo da igreja chamado Mahatma Gandhi, ele diz que uma pessoa que vive 50 anos como católico, na missa, no grupo de oração, fazendo as suas penitências, o seu jejum, ele diz o seguinte: como pode uma pessoa viver essa experiência e não ver o sobrenatural de Deus, não ver os prodígios e milagres de Deus na sua vida? Como isso é possível? E ele diz o seguinte, respondendo: essa pessoa não observou os pecados veniais. Os pecados veniais nos levam a nos acomodar. Qual o perigo? Ah, João Paulo, como assim? Mas os pecados veniais não tiram da graça? Cuidado, porque ele vai se acumulando até se tornar um pecado mortal. O pecado, quando ele vai se acumulando, ele nos deixa lento para a vontade do Senhor. Ele nos deixa lento para viver a vontade de Deus. E assim vamos nos bloqueando para a ação do Senhor. Eu queria contar um testemunho de uma experiência que eu vivi de oração, onde eu vi o poder de Deus sendo manifestado. Eu me lembro que eu estava na Catedral do Campo Limpo, eu era catequista de Crisma lá, fiquei 4 anos como catequista de Crisma, e chegou 2 irmãs do grupo de oração, desesperada, dizendo: João, você precisa nos ajudar. Eu falei: o que aconteceu? Nessa época eu estava no Ministério de Cura e Libertação, então eram vários casos, várias situações, e ela falou assim: a nossa amiga, ela tentou suicídio por várias vezes, e a família dela está desesperada, pedindo oração, a nossa ajuda, a visita. Eu falei: vamos?
Aí elas falaram assim, mas é um pouquinho longe. Eu falei, aonde? Ah, no ABC. Eu falei, amém, vamos, logo cedo. Eu falei assim, vocês sabem o que a gente vai encontrar pela frente, então vamos nos preparar em jejum e oração, porque essa irmã precisa ser liberta. Se vamos até lá, vamos para ver a graça de Deus acontecer. Fomos em jejum, era de manhã, já tinha tomado café, elas também. Mal sabíamos, ou melhor, bem sabíamos o quanto ia durar. Chegamos lá em jejum, fomos rezando o rosário. Chegamos lá cheios do Espírito Santo, Nossa Senhora passando à frente. Quando eu cheguei, entrei na casa dessa família, me apresentaram essa moça. Eu olhei nos olhos dessa moça, ela parecia que estava vazia por dentro, parecia um zumbi, porque ela estava com os olhos fundos, triste. E eu falei, Senhor, misericórdia, como uma alma sofre pela falta de oração, como um coração que está longe do teu amor, como ele sofre, como ele está vazio. E eu olhei para ela, eu cumprimentei a família, fomos para um lugar reservado, um quarto, para orar, que eu sabia o que ia acontecer. E eu falei para ela assim, você quer ser liberta desse espírito de morte na sua vida? Ela falou, eu quero. Ela participava de um espiritismo. Eu fui espírita por alguns anos, sei como é que é. E ela participava de um espiritismo chamado Nova Era. Eu nem sabia que existia um espiritismo chamado Nova Era. E ela contou o que eles faziam lá, as práticas que eles buscavam. É muito importante a gente entender isso, meus irmãos. Os exorcistas nos ensinam que há somente dois poderes, ou vem de Deus ou vem do demônio. Temos que ter muito discernimento, horóscopo, essas coisas de cartomante, Wicca, espiritismo, tudo isso não vem de Deus. Então, quando eu cheguei lá, eu falei para ela assim, você precisa renunciar a tudo isso, para que você seja liberta pelo Senhor. E ela disse assim, eu vou renunciar. E eu falei assim, então para que você seja liberta, você precisa ser doutrinada, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Peguei a palavra, peguei Apocalipse 12,7 e comecei a denunciar quem é Satanás, Lúcifer. Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos combateram a serpente e o dragão, e não houve mais lugar para Lúcifer no céu, ele foi expulso do céu. Quando eu estava lendo esta passagem, essa menina caiu, surtando, em surto maligno, se batendo no chão. Eu nem orei por ela, só de ler a palavra se cumpriu, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu sei muito bem, se eu não estivesse em oração, em jejum, em rosário, numa vida de oração constante, eu não conseguiria combater. Mas ela caiu ali naquela situação de surto maligno, e eu logo repreendi, porque ela precisava ouvir a verdade. E toda hora ela caía em surto maligno. Foi algo espiritual horrível que aconteceu ali, que eu não quero detalhar, mas fomos orando, fomos clamando, e já era mais ou menos umas 5 horas da tarde, a gente ainda estava orando por essa moça, em jejum e oração. Mas com a graça de Deus, ela foi liberta. E com a graça de Deus, ela renunciou ao espiritismo, renunciou à vida velha, entrou numa vida de oração, e hoje está servindo no grupo de oração, para a honra e glória de Deus. Este é o poder de Deus, através da nossa vida de oração. A responsabilidade que temos como servos do Senhor. Você sabe, meu irmão, minha irmã, a responsabilidade que você tem sobre uma alma. Você sabe o que é uma pessoa ligar para você e dizer assim, ó, eu sou do Rio de Janeiro, uma mulher, tenho meus 39 anos, essa é a minha última ligação. Eu não te conheço, mas eu estou atendendo a
a um pedido de uma amiga. Eu falei: como assim? Não estou entendendo, quem é você? Ela falou assim: eu sofro de depressão e essa noite eu estou pronta a me matar. E eu me despedi de uma única amiga, que é a pessoa que eu mais amo, é essa amiga. E ela me pediu, por ser da igreja, ela falou assim: atende meu último pedido. A amiga dela sabia que ela ia se matar. Então ela pegou e falou assim: atende meu último pedido. E qual foi o último pedido? Liga para o João Paulo e depois você decide o que você quer da sua vida. Foi o último pedido. Ela me ligou e eu falei assim: em nome de Jesus, se você me ligou e se o Senhor colocou no coração dela que eu vou te ajudar, em nome de Jesus, você vai ser liberta desse espírito de morte. Ela falou assim: eu não acredito. Nada que você fale vai mudar o que eu penso. Eu falei: então eu vou fazer uma oração por telefone por você, e aí você toma a sua decisão. Na hora, já estava em oração, comecei a orar por ela, e o Senhor começou a revelar toda a história dela, toda a vida dela, e ela dizia: como é que você sabe disso? Eu falei: Deus te conhece, Deus conhece o seu coração. E o Senhor revelou toda a história, tudo que ela estava vivendo no coração dela. E ali ela começou a chorar. E o Senhor a libertou daquele espírito de morte. Ela disse assim: ó, realmente Deus existe. Eu não acreditava, mas Deus falou tudo que eu estou vivendo. Isso é impossível, nem a minha amiga sabe disso. Eu acredito em Deus, eu não vou mais me matar. Olha a responsabilidade de uma alma. Quantas pessoas Deus colocou na minha frente, que o Senhor falou assim: ó, se você não orar por essa pessoa, ela vai se matar. O Espírito Santo, às vezes, na rua, olha a preciosidade da vida de oração. Eu estava em Pinheiros e sentado no banco da igreja, participando da Santa Missa. Quando acabou a missa, o Espírito Santo soprou dizendo assim: tem uma moça no último banco da igreja, ora por ela, porque ela precisa de paz. Olhei para trás, já não tinha mais ninguém, havia uma pessoa no último banco da igreja. Cheguei, era uma mulher, eu falei assim: ó, não sei porquê, mas Deus pediu para orar por você, porque você precisa de paz. Eu fui, peguei a mão dela e começamos a clamar o Espírito Santo. Ela aceitou a oração. Depois da oração ela disse assim: ó, já faz 6 meses que eu estou sofrendo de depressão. Meu marido faleceu há 6 meses com câncer. Eu perdi o chão, eu perdi o sentido de vida. Eu tenho um filho de 5 anos, eu entreguei para minha família, eu larguei o meu emprego, eu larguei os meus estudos, eu perdi o sentido de viver. E ela disse: eu estou sofrendo tanto, eu choro todas as noites, e eu cansei. E eu falei para Deus: essa tarde, ou o Senhor fala comigo, se o Senhor existe, o Senhor fala comigo, ou ao sair dessa igreja, que eu vou entrar lá no Largo da Batata, no Cerrado, ao sair dessa igreja, eu acabo com a minha vida. Ela estava decidida a acabar com a vida dela. E ela disse o seguinte: quando ela acabou de falar com Deus, desafiando Deus, ou Deus falava com ela, ou ela acabaria com a vida dela. Quando ela terminou de falar, eu cheguei do lado dela, se oferecendo para orar. E depois da oração ela disse: Deus respondeu a minha oração, Ele curou a dor do meu coração. Eu sinto paz, ela dizia, eu sinto vontade de viver. E ela dizia: eu vou buscar Deus, eu vou pegar a minha filha de volta, eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar a ser feliz novamente, porque Deus preencheu o vazio do meu coração. Amém? Se deixar, eu fico a noite toda aqui testemunhando para vocês, mas nessa noite eu quero ver os milagres e prodígios acontecerem aqui. O Senhor, Ele deu esse dom de cura, de revelação. Quantas pessoas eu vi já sendo curadas de hérnia, coluna, enxaqueca crônica, pessoas se levantando de cadeira de rodas, pessoas sendo curadas de tumores. Levanta, fica de pé, tomando posse da sua vida de oração, dessa experiência profunda com o Espírito Santo de Deus. É o Senhor que nessa noite te coloca de pé. É o Senhor nessa noite que derrama sobre você a unção do
do Espírito Santo. João 15,5 vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Reconhece que sem o Senhor na sua vida, eu e você não somos nada. Precisamos da graça do Espírito Santo, precisamos da unção do Espírito Santo. Ter uma vida de oração é deixar o Espírito Santo fazer morada em nossos corações, é deixar o Senhor colocar fogo na nossa alma, colocar sede das coisas do alto, é deixar o Espírito Santo modelar todo o nosso viver. É a graça que acontece de dentro para fora, é o Espírito Santo nos transformando, quebrando as barreiras, nos libertando de todo o mal. É o Senhor trazendo a restauração que tanto temos clamado. Essa noite o Senhor está respondendo ao seu clamor. Eu te convido a levantar os seus braços, a se render à ação do Espírito Santo de Deus, a deixar que a graça de Deus seja derramada com poder sobre a sua vida, que o seu coração seja alcançado pelo poder do Espírito Santo, que o fogo do Espírito Santo, o fogo pentecostal da Virgem Maria, a intercessão poderosa da Virgem Maria, possa trazer um Pentecostes na sua alma, no seu coração. E eu te convido agora a clamar o poder de Deus, a rasgar o teu coração nesse clamor, a pedir o poder de Deus para ser derramado sobre a sua vida, a pedir a unção de cura, de libertação, de restauração, a deixar que o poder de Deus seja derramado sobre a sua história. Eu quero clamar sobre a sua vida nessa noite, profetizar o derramamento do Espírito Santo. Homens e mulheres de fogo, cheios do Espírito Santo, vai clamando o poder de Deus, vai clamando a unção do Espírito Santo. Deixa o Senhor derramar esse fogo sobre a tua alma, sobre o seu coração. Deixa o Senhor curar as suas feridas. O Senhor essa noite está derramando uma unção de paz. A paz significa cura completa, cura física, emocional, sentimental e espiritual. Então levanta os seus braços lá no alto, vai clamando o poder de Deus. E só na